Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, Sônia Paula. Está compenetrada, concentrada para poder começar já esse nosso estudo hoje deste livro aqui, que é um livro básico chamado Paulo Estevão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. Que delícia, né? A gente está aqui nos preparando para recebermos aqui o nosso grande encontro também da semana que vem, né, Sônia? A gente vai fazer hoje essa nossa super apresentação aqui neste sábado, dia 13, olha só, hein? Assim é a vida. Sábado, dia 13, estamos chegando aí a data do Natal, hein? Onde a gente vai comemorar todo mundo com seus familiares, com os amigos, e uma maravilha poder fazer essa parte aqui com vocês. Desculpa que eu preciso encerrar aqui, pronto, já encerrei. Bom, Soninha, tudo bem? Tudo. Bem-vindo. Muito obrigada. Boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Portugal, bom dia se estiverem a escutar numa outra altura do dia, que nós possamos ter um programa fantástico, lembrando sempre que tudo podemos naquele que nos fortalece. Isto é uma frase de uma das epístolas de Paulo. Então, que nós não nos esqueçamos. Muitas vezes até ouvimos isto a ser cantado pelos evangélicos. Eu tenho a certeza que eles sabem perfeitamente que é de Paulo de Tarso, porque eles estudam profundamente Paulo de Tarso. Mas é interessante que a gente se recorde, quando escutamos, de onde é que vem. Vem de Paulo de Tarso. E nós estamos a ver agora esse início. O início em que ele vai começar a fazer essa trajetória de ir levar aos gentios o Evangelho. E também vamos ver como é que as cartas começam a ser escritas. Vamos lá chegar. Então, é muito bom estar a acompanhar esta jornada do Paulo. Um Paulo diferente, que era inicialmente orgulhoso e egoísta como nós, porque é a chaga da humanidade, mas que perante as dificuldades da vida, as informações que ele vai recebendo, o perdão de Estevão, o perdão de Abigail, o amor que ele vai também começando a sentir, que estava lá, mas que estava aprisionado pelo orgulho e pelo egoísmo, vai fazer com que ele consiga responder sim ao nosso querido Mestre Jesus na estrada de Damasco e faça esta jornada que nós estamos aqui a ver de transformação. Como estamos a ver também, não foi de um dia para o outro. As coisas não são de um dia para o outro. São trabalhos que vão sendo executados a pouco e pouco, como acontece connosco. Então, não queiramos que as coisas sejam assim
Passamos de egoístas a orgulhosos logo para humildes. Isso não acontece. É paulatino, mas vamos lá chegar. Exato. A Sônia quase que já deu o resumo aqui, mas vamos lá. Nós estamos, Sônia, na página 311 do nosso livro, que é a minha edição de 2014. No segundo parágrafo, onde diz logo após o incidente. Então, o meu está na página 311, no segundo parágrafo, onde diz logo após o incidente. Então, se vocês estão vendo de outros livros ou outra edição, procurem o parágrafo que diz logo após o incidente. O seu, Sônia? Então, é anterior à tua, 2013, da mesma entidade, Federação Espírita Portuguesa, e também é o mesmo ciclo. Muito bem. Só que a gente não pode começar, Sônia, sem fazer uma oraçãozinha de abertura, né? Verdade. Vamos lá. Então, vamos nos colocar, então, neste momento em conexão com os nossos amigos espirituais, com os responsáveis por esse estudo, esses espíritos abnegados que se colocam à nossa disposição para nos orientarmos, melhorarmos a nossa compreensão desse texto, para que possamos, inclusive, explicar e debater de uma forma muito mais compreensível, para que realmente a mensagem do Mestre Jesus seja assimilada nos nossos corações. Que cada um dos lares que estiverem ouvindo e recebendo estes ensinamentos, esse estudo, que possa também estar iluminado com a proteção de Jesus, de Maria, de nossos amigos espirituais e também de Deus, o nosso grande Pai Criador. Pronto, agora vamos começar a nossa leitura, Sônia, que estou ansiosa. Bom, a Sônia, como eu falei, a Sônia já fez um pré-resumo, né? Falou um pouco sobre o processo que a gente está, então eu só vou adiantar aqui onde nós estamos maior, né? Mais resumidamente, nós estamos no momento em que João Marcos ele se desanima das dificuldades da viagem missionária, né? E decide voltar para Jerusalém. Mas Paulo recorda que diante do sacrifício de Jesus, os nossos obstáculos, isso que é importante a gente entender na nossa jornada, né? Eles são bem pequenos. Olha só, vamos imaginar Jesus que veio até nós e a gente acha que passou por tudo que ele passou por nós e a gente acha que a gente tem os problemas gigantescos. Eu sempre falo que os nossos problemas são os maiores do mundo porque eles são nossos. Mas vamos fazer com que ele fique pequeno, nos comparando com o sacrifício que Jesus fez para nos mostrar o caminho, ok? Entender que essa obra de Cristo, né, quando trabalhamos na obra dele, a gente precisamos ter constância e urgência. Temos que acelerar o nosso processo de aperfeiçoamento para poder realmente trabalhar nessa jornada de Cristo, acelerar o máximo que pudermos, cada um dentro da sua capacidade, né? Antes da partida, né, do João Marcos, Paulo ele aconselhou ao João Marcos se manter ativo no bem. Olha só, ativo no bem. Lembrando que grandes quedas espirituais que aconteceram, né, quando trabalhadores da fé deixaram de vigiar, também pode acontecer conosco. Então, a gente tem que estar ativo no bem, prestarmos atenção em cada momento da nossa jornada. E João, então, neste momento, parte sensibilizado pelos ensinamentos de Paulo de Tarso, e agora a gente vai continuar esse estudo. Certo, Sônia? Posso ir na leitura? Então, vamos lá. Okay. Logo após o incidente, foram obrigados a pernotar ao relento, no seio da natureza. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa, na qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dorido. O segundo dia da marcha escoou-se-lhes com a coragem indômita de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de Perge e frutas silvestres colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados, enfrentavam e venciam todos os óbices. De vez em quando era indispensável ganhar a outra margem do rio ao toparem barreiras intransponíveis. Eles, então, apalpando o álveo das torrentes, cautelosos, com longas varas verdes ou desbravando os caminhos perigosos e ignorados. É muito interessante ver como é que o nosso Manuel descreve esta jornada. Num termo aqui colocado, numa palavra aqui colocada, está o acaso, não é? Então é bom que a gente perceba que eles estão por noitar a relento, estão no meio da natureza,
que têm que vencer as dificuldades da próprio rio. Só queria pegar aqui em Perge, porque Perge atualmente não existe, ok? Mas fica a 20 quilómetros da atual cidade na Turquia, Átila, ok? Portanto, só para nós termos assim a noção de que, apesar de não existir, a região ainda continua a existir e pertence atualmente à Turquia, fica a 20 quilómetros dessa cidade. Há muitas cidades da Ásia Menor Antiga que já não existem, está bem? Mas o que era Perge? Perge era um sítio perto do mar Mediterrâneo onde havia exatamente a possibilidade de pescar. Daí aqui estar a ser falado exatamente do que eles alimentavam-se, não é? Era pães que vinham de Perge, frutas silvestres, portanto havia ali a possibilidade de ter cultivo, né, de frutas. Então, e também cereais, né? Porque para haver pão significa que havia cereais. Então, tão perto do rio, por isso é que acontece ter essa possibilidade de se alimentar. Lembrando que mais atrás nós percebemos que eles só se podem alimentar do que existe na região. Então, eles tiveram que adequar a sua alimentação àquilo que existe. É a mesma coisa que acontece connosco quando nós vamos para um outro país, não é? A gente vai ter que se adaptar à alimentação desse país. Às vezes é uma coisa difícil de se fazer, como percebemos que João Marcos teve essa dificuldade. Nós também temos. Se eu for para o Japão comer a comida japonesa, eu vou ter uma grande dificuldade porque eu não sou apreciadora de comida japonesa. Eu sei que estou a chocar muita gente porque sei que vocês aí no Brasil são muito apreciadores. Mas eu sou sincera, não sou. Mas isso não significa que eu não vá conseguir me alimentar, né? Eu esforçarei-me para comer aquilo que existir, porque eu não vou, logicamente, passar fome. Portanto, a gente adapta-se a tudo o que existe, não é? Mesmo que a gente não goste. Então é bom que a gente reflita sobre isto. É que muitas vezes nós temos muita tendência a dizer não gosto, não quero, mas que se a vida nos obrigar a, nós fazemos. Esta aqui é a realidade, é o que está a acontecer aqui. Eles têm um objetivo principal. Qual é o objetivo deles? É chegar até Antioquia de Psídia, ok? Portanto, Antioquia de Psídia. Então nós estamos, que fica exatamente na Turquia. Porque há outra que nós já vimos antes, que é na Síria, mas esta fica na Turquia. Então é muito importante que nós façamos esta reflexão interna, né, de como nós somos muito mimados nos dias de hoje. Porque aquelas pessoas que passam muitas dificuldades, que não têm o mínimo para a sua sobrevivência, elas comem qualquer coisa. Nós dizemos que não gostamos porque temos demais. Então é preciso aqui um equilíbrio. Depois, de vez em quando, era dispensável ganhar outra margem do rio ao toparem barreiras indisponíveis. Ou seja, eu não consigo passar aqui, eu vou usar o meu raciocínio de como é que eu vou fazer para passar, né? Mais à frente. Mas eles não desistiram. Porque às vezes a gente, às primeiras barreiras da vida, a gente desiste. Eles não. Ok, aqui não dá, vou andar mais um pouquinho, vou ver onde é que dá. Não é? Vai dar para passar mais cedo ou mais tarde. É confiar. E isto pode se transpor não para as barreiras só físicas, mas também para as nossas barreiras interiores, trazendo para a parte moral. Então nós precisamos muitas vezes dizer assim, não é ao primeiro embate que a gente deve desistir. Se a gente realmente tem um objetivo, a gente deve persistir. Se não dá por este caminho, vamos tentar ver por aquele caminho, ok? Lógico, pode haver um não por parte do plano espiritual, de Deus, vamos dizer assim, para uma determinada coisa que não nos é benéfica. Mas isso nós vamos compreender mais cedo ou mais tarde. Agora, não é ao primeiro embate que nós devemos ficar de braços cruzados. Não é porque eu chumei uma vez que eu vou desistir. Não consegui à primeira, passo à segunda. Mas não desisto. Eu hei de conseguir. É assim que a gente deve fazer tudo na vida. Porque senão não vamos conseguir fazer nada. Eurídice? Faz sem som. Não muda aqui, exato. A gente tem que ir sempre com consciência e cautela. A solidão lhe sugeria belos pensamentos. Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos. Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Lembrando que esses ambos aqui é Paulo de Tarso e Barnabé, né? Porque João Marcos já deu pista. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida mais alta. É interessante como a solidão convoca a belos pensamentos. A solidão bem vivida, os momentos a sós connosco próprios, são fundamentais. Nós precisamos de meditar. E isto é o que eles estão a fazer.
ao fazerem a caminhada, que nós muitas vezes vimos os nossos irmãos católicos a fazerem aquelas caminhadas para Fátima, aqui em Portugal, eu penso que também deverá haver essas caminhadas aí no vosso país, mas nós temos muito esse hábito em Portugal e Espanha, fazer as caminhadas para os locais sagrados católicos. E essas caminhadas são, na realidade, se formos falar com as pessoas que as fazem, o que elas dizem que elas recolhem dessas caminhadas é exatamente a meditação que eles tiveram ao longo desse percurso. E nós não precisamos fazer essas caminhadas físicas para fazer isso. Nós podemos fazer isso onde quer que nos encontremos, estando a sós connosco próprios, escutando-nos, fazendo silêncio para nos escutarmos interiormente. Apagarmos as várias informações que vêm ao mesmo tempo, que nós somos antenas psíquicas, portanto, captamos todas as informações que estão vibracionalmente à nossa volta, de acordo com o nosso grau de vibração, significa que nós precisamos silenciar. E a meditação pode ser feita de várias formas. Pode ser pela oração, pode ser a meditação budista, pode ser simplesmente o silêncio. E o silêncio é fundamental. E então vimos aqui que a solidão convoca-nos a refletir. E muitas vezes nós não gostamos de solidão porque não queremos nos encontrar connosco próprios. Não queremos ver as nossas sombras. Então procuramos constantemente estar ocupados. E isso também é excesso. Ou seja, não pode ser ociosidade e não pode ser ocupação demais. Tem que haver equilíbrio. Porque a única forma que eu tenho de me conhecer é eu meditar em quem sou e encontrar as minhas sombras. Só quando eu reconheço as minhas sombras é que eu as posso vencer. Transformando-as numa coisa positiva. Melhorando. Se eu não as quiser aceitar, eu não vou conseguir sair de onde eu me encontro. Então, eu vou ter que assumir que sou egoísta, que eu sou orgulhosa, que eu sou vaidosa, que eu sou prepotente, que eu sou tanta coisa que a gente diz que não é e que é. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações e se nos analisarmos com propriedade real, com verdade, nós vamos encontrar estas sombras em nós. Só que, a par disso, se nós fizermos uma análise também real, vamos ver que já fazemos muita coisa acertada. Então é pegar no que já fazemos acertado e continuar a fazer e naquilo que não fazemos de tão bem, esforçarmos para fazermos como fazemos o acertado. É isto, senão não vale a pena. Agora, a solidão é fundamental. Então, quando nós falamos de solidão, não significa que seja uma coisa negativa. Só é negativa quando nós não conseguimos viver connosco próprios. Claro que também não estou a dizer que a gente tem que ficar em casa, fechados, sem fazer nada. Não, a gente precisa de viver em sociedade. Então é momentos. Por isso é que eu disse que tem que ser equilíbrio. Nem 8, nem 80. Estás sem som, minha amiga? O equilíbrio é sempre, né? O equilíbrio é sempre. Senão nada vai... A gente não consegue dar nenhum passo com saúde, com compreensão correta dos ensinamentos, da moral que o próprio Cristo nos deixou, né? Na segunda noite, acomodaram-se pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada e ainda suas vozes quebravam um grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Se os homens soubessem, dizia Barnabé, fazendo comparações, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam, rematavam Paulo cheio de convicção. Ele é o príncipe que reinará sobre todos, diz Barnabé. Paulo retruca, ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Ah, comentava o discípulo de Simão Pedro, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos, quando singular movimento lhes despertou a atenção. 2 homens armados precipitaram-se sobre ambos à fraca luz de uma tocha acesa em resinas. Então, vamos lá. Primeira parte, que é a maravilha de que nós estamos a conversar sobre as coisas boas da vida. O que é as coisas boas da vida deles? No caso deles é Jesus. Também devia ser as coisas boas nossas da vida. Eu estava-me aqui a recordar, quando estava a ouvir a nossa Euridice, a ler esta parte, da Rainha Santa Isabel, que era profundamente cristã. Ela também fazia aquelas andanças
para ir até Santiago de Compostela, que eu falava há pouco, que era até Fátima, neste caso era até Santiago de Compostela, que fica na nossa Espanha, ao lado, né? Nossa irmã Espanha, e que, na realidade, ela vivenciava o cristianismo mesmo sendo princesa, e ela nasceu princesa. Ela nasceu como princesa de Aragão, depois tornou-se rainha de Portugal. Mas é interessante que ela tinha uma coisa boa, que era, quando ela começava a ouvir as pessoas a serem maledicentes, ela mudava o assunto para falar de quem? De Jesus. Não as corrigia de uma forma agressiva, se ela poderia, era rainha, podia mandá-las calar, pura e simplesmente, calem-se, e elas tinham que obedecer, não podiam ser mortas. Esta aqui é a realidade daqueles tempos. Ela não fazia isso. Ela começava a falar dos exemplos de Jesus, de forma que elas mudassem o padrão vibratório e percebessem que aquele não era o caminho. Vejam só, que diplomacia. Quem nos dera que nós fôssemos mais assim, né? Mas isso é para a gente refletir. Então, normalmente, a nossa Euridice fala muito isso, que às vezes ela está com pessoas que não são espíritas, que são de outras congregações, ou evangélicas, ou de outras congregações, e que elas acabam por falar sobre Jesus. Porque Jesus é um tema idêntico para qualquer um cristão. Porque nós seguimos o mesmo Cristo. E há sempre temas que são iguais, porque o amor é igual, o perdão é igual, a misericórdia é igual, que isso é que é o Cristo, não é? Portanto, a gente pode se atender a isso e se falarmos todos de uma forma económica, assim é que é, de forma a que a gente possa, na realidade, ser mais cristãos uns com os outros. Nós seguimos o mesmo Cristo. Depois é interessante ver aqui esta parte que eles estavam a falar de Jesus. À partida, toda a gente acha que eu estou assim, estou a orar a Jesus, estou portanto, a fazer uma coisa positiva, que eu não tenho perigos na vida. Não é o que acontece aqui. Vamos ver como é que isto se resolve. Vamos ver isso. Eu já falo mais um pouquinho sobre estes perigos. A bolsa! Gritou um dos malfeitores. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. Entreguem o que têm ou morrem, exclamou o outro bandido, alçando o punhal. Olhando firmemente o companheiro, o ex-rabino ordenou: dá-lhes o dinheiro que resta, Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Olha só, não estavam falando de Deus, e ele continua ali, nem naquele momento ele desistiu. Deus dá, né? Então ele vai dar de outro jeito. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolheram ávidos a pequena quantia. Reparando nos pergaminhos do evangelho que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou, desconfiado e irônico: que documentos são esses? Faláveis de um príncipe opulento, ouvimos referências a um tesouro. O que significa tudo isso? Com admirável presença de espírito, Paulo explicou: sim, de fato, estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou o rolo das anotações de Devi. Quem encontrar este tesouro, prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades. Posso continuar ou você vai falar? Podes continuar. Lê mais até eu agradecer. Os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente. Agradecei a Deus não vos tirarmos a vida, disse um deles. E apagando a tocha. Tem aqui? Sim, tem aqui. É interessante que nós possamos aqui entender o quê? Ao contrário de Barnabé, Paulo de Tarso manteve-se fiel e confiante. Ok, eles levam, mas Deus vai suprir. Eu estou a fazer o que é certo. Ele não entrou em desespero, ele aceitou a situação, ele não retorquiu, ele não empalideceu, ele tem fé verdadeira, que ele sempre teve. Aliás, isto é uma das características que Estevão disse a Abigail no momento em que estava a partir para o outro lado da vida. Se ele defende assim Moisés, quando ele defender o Cristo, vai ser tão fiel. Porque ele já era fiel a Deus. Só era fiel de uma forma incorreta, porque ele não tinha o conhecimento do caminho correto. Ok? Porque ele ainda tinha a falta do conhecimento do que é que era necessário para que ele se pudesse transformar. Não que não estivesse lá, mas ainda não tinha havido de despertar. Lembrando que tudo está em nós. Às vezes é preciso um momento certo para que a gente desperte. Cada um é da sua maneira. No caso do nosso amigo Saulo de Tarso, foi da maneira que a gente tem vindo a ver. E depois é interessante
que ele diz, ok, vocês estavam aí a falar de um tesouro, porque eles escutaram, né? Querem os pergaminhos, não sabem o que é que os pergaminhos contêm. E ele diz, é verdadeiro, o meu verdadeiro tesouro. E, de facto, o nosso verdadeiro tesouro é o Evangelho do Cristo. Porque se nós analisarmos aquelas pessoas que ao longo da vida tiveram altos e baixos, perderam tudo e depois voltaram a recuperar, etc., como o nosso amigo Jó, não é? Da paciência de Jó, que esta história representa exatamente isso, que a gente vai tendo reversos, porque a vida é isso. A gente está em cima, está em baixo, vai tendo reversos, vai ultrapassando, mas se a gente mantiver a fé, a solução aparece. Na minha própria vida já me aconteceu várias vezes. Eu recentemente estava com dificuldade para encontrar uma casa. Eu entreguei nas mãos de Deus, cada uma de nós, eu e a minha mãe fizemos a nossa parte e nós encontramos, porque está difícil aqui em Lisboa, conseguimos arrendar casas a preços que fossem confortáveis para nós. Mas entregar, porque desde que a gente faça a nossa parte, a solução vem. E se a minha solução fosse mesmo ficar na rua, é porque eu tinha que passar por isso. Faz parte. Nada é o acaso. A gente tem que achar que as coisas são acaso. A gente tem qualquer coisa a aprender aí. Né? A humildade, principalmente, de perceber que não está tudo sob o nosso controle. O que é que está sob o nosso controle? A nossa posição perante as dificuldades. E aqui temos 2 exemplos. O mais comum nosso, que é ficarmos nervosos e com medo, e o de alguém que plenamente acredita em Deus e que se ele fizer a parte dele, vai dar tudo certo. O que é que eles ganharam aqui com esta ação de Paulo de Tarso? Ganharam um bem maior, que é a vida deles. Bem material nenhum merece o fim da nossa vida. E é exatamente o que a gente tem aqui. Porque muitas vezes nós entregamos a nossa vida por um bem material. Dar um exemplo, nas intempéries, as pessoas às vezes defendem um bem material que a seguir pode ser recuperável. Mas a vida física, desta vida, se a gente partir para o outro lado da vida, já não podemos voltar a ter este corpo. Vamos ter que ter outra oportunidade para reencarnar. Então, mais vale que a gente deixe, né? Muitas vezes nós estamos numa situação de dificuldade, e isso acontece muito no vosso país, em algumas zonas, de poder sermos assaltados. Mais vale entregar o telemóvel, entregar a carteira. Não vale a nossa vida. Não vale. Vale a nossa vida, sim, no sentido, o bem. Ok, se eu puser em risco para salvar alguém, aí vale a minha vida. Que é o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, por um bem material, não. Então, que a gente possa perceber isso. Então, qual foi o bem que eles ganharam? Ganharam exatamente a vida. Exato. Posso continuar aqui? Pode sim. Os ladrões, desculpa, e apagando a tocha bruxuleante, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem, glosou Paulo cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões, gente. Ele vê a parte boa em tudo. Maravilha. Olha, eles levaram um pergaminho. Eles vão ler. Pode ser que aquilo toque os corações deles. Se não for agora, vai tocar mais lá à frente. Mas um dia vai tocar. Maravilha. Ele não se preocupou com isso. Isto é maravilhoso a gente pensar. Olha a parte boa. Deus colocou-os no nosso caminho para que, primeiro, eu testasse a minha fé. Foram os 2 testados na fé. Não foi só um. Ok? Foram os 2 testados. Depois, deu-me uma oportunidade de ajudá-los para que eles saiam do crime. Como fez o nosso amigo amado Jesus quando estava na cruz, né? Que tinha 2 pessoas que tinham sido condenadas do seu lado, né? Como nós sabemos, aquela conversa com que nós chamamos o bom ladrão. Então, aqui está, é a mesma coisa, só que a gente vê sempre a parte má. Imaginemos, eu vou encontrar-me com um ladrão e esse ladrão rouba-me alguma coisa. O que é que eu vou aprender aí? Vou aprender, primeiro, que o bem material é substituível, então não vale a minha vida, foi aquilo que eu disse há pouco, mas também vou aprender se eu tenho fé ou não, se eu consigo manter a calma ou não, e se né? É isto que eu vou testar ali. Portanto, às vezes nós não compreendemos que aquilo é uma oportunidade para testarmos a nós próprios, para ver até que ponto temos o bom ânimo que tem o nosso amigo depois de ter sido assaltado e ficar sem nada. Vocês compreenderam? Eles ficaram sem nada. Mas até sem o Evangelho que eles têm só dentro deles, né?
porque eles levam na mesma, que está dentro deles. Mas até aquele pergaminho que ele recebeu como do Simão Pedro, né? Porque o nosso amigo recebeu de Simão Pedro, o nosso amigo Paulo de Tarso, até isso ele deixou de ter. Mas está nele. O Evangelho está dentro de nós. E é recuperável, né? Porque basta ele pedir à Igreja de Jerusalém uma cópia, né? Está lá. As anotações de Levi, de Mateus. O discípulo de Pedro, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer: mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Haverá sempre alguma fruta na estrada, esclarecia Paulo decidido. E quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. Que como elevação chegou ele, né? Ainda quero ser assim. E desejoso de tranquilizar o companheiro, acrescentava: de fato, não temos mais dinheiro, mas julgo não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros da Antioquia da Pisídia. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas do ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós. Ou seja, ao invés de ficar olhando para o copo meio cheio, vai para o copo meio vazio, desculpa, meio cheio, a gente vai olhar para o copo. Não, peraí. Ficar olhando para o copo meio vazio, vamos ficar olhando para o copo meio cheio. Vamos olhar para frente, né? Não fica se lamentando, né, Sônia? Não, mas eu acho maravilhoso. Olha como o pai dele continua presente. O pai deixou-lhe a maior profissão que lhe podia ter deixado. O pai achava que aquilo que era mais importante para ele era ser fariseu. Mas, na realidade, aquilo que o pai fez melhor pelo seu filho, além de lhe ter dado o dinheiro que ele necessitava lá atrás, foi exatamente uma profissão que é necessária em toda a parte. E não é uma profissão de médico. É uma profissão de tecelão. Ou seja, é trabalho manual, que muitas vezes nós não valorizamos como deveríamos valorizar. Nossa querida amiga é arquiteta, portanto, ela vai valorizar sim, ela sabe o quanto é difícil, não é? O trabalho manual e quanto isso custa e quanto isso tem trabalho por trás, não é? Quer inclusive da parte mental, não é só a parte manual, porque não é, nem toda a gente consegue fazer essas coisas. Sensitiva também. Diz? Não percebi, querida. Sensitiva também, porque não adianta só pegar a sua razão, você tem que sentir aquilo que você está criando, sentir para você e também sentir para o outro, porque afinal de contas você não está fazendo a sua casa, está fazendo a casa do outro. Mas aqui ele faz uma outra coisa também, Sônia, que ele faz aquilo que a gente estudou nessa quarta-feira passada, sobre o homem de bem. Ele transmite o conhecimento dele também para o outro. Ele tem as qualidades dele, né? Mas ele pega aquilo e fala, não, eu vou guardar só para mim, só eu sei, quem quiser vai ter que me contratar, não. Ele fica feliz porque ele tem novidades, ele tem mais experiência, ele tem mais conhecimento e ele vai partilhar também isso com os novos tecelões. Os tecelões que são os que vão construir as tendas, as capas para os cavalos, ou para os dromedários, ou para os camelos, as roupas, né? Eles estão falando de roupa, mas eles também podem construir para eles, né? E ele coloca que ele partilharia isso também com os outros, né? E leva à modernidade. Reparem, ele está a dizer, como eles estão longe do centro, eles não conhecem as novas técnicas nem a modernidade. Eu vou-os ajudar a modernizar. Então é para isso que servem as pessoas que imigram, para levar uns aos outros as novidades. A Europa, se analisarmos bem, ela sempre foi, como é que vamos dizer? Sempre foi influenciada, vamos dizer assim, que é o termo mais correto, sempre foi influenciada por os povos que a invadiram, nomeadamente Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Eu vou só para transpor. Nós tivemos cá os cartagineses, os gregos, os celtas, os fenícios. Nós tivemos cá os islâmicos que nos trouxeram muito conhecimento, que melhorou bastante até a nossa própria agricultura, durante muito tempo o nosso meio de subsistência. Portanto, tivemos cá os romanos, que nos trouxeram também a cultura romana, portanto, o latim, a unificação da língua, né? Tanta coisa que nós não temos, na realidade achámos que aquilo era terrível, né? Porque na realidade estávamos constantemente em convulsão, mas isso tudo trouxe conhecimento moral, intelectual e também espiritual. E trouxe a modernidade, que a gente conhece hoje em dia. Então reparem, todas as questões que muitas vezes nós consideramos que são males, no final vai resultar em bem, como nos ensina o livro dos Espíritos,
no capítulo final, onde vem a parte relativa à lei da destruição. Okay? A destruição, no fundo, é transformação. Exato. E a gente vê aqui no Brasil também, quando vieram os portugueses, porque aqui a gente tinha só os índios, né? Aí depois vieram os portugueses, os espanhóis também, e acabaram criando essa raça essa multirraça chamada brasileiros, né? Porque aqui agora tem os espanhóis, os italianos, os alemães, os ingleses, os japoneses. Aqui os africanos, aprendemos com todos eles e ainda estamos aprendendo com as coisas boas e com as coisas ruins também. Tá? Então, vamos lá. Eu disse raça africana porque é assim que a gente ainda designa, mas na realidade é tudo raça humana, porque com o espiritismo nós sabemos que tanto podemos nascer em qualquer uma das raças de acordo com as nossas necessidades de evolução. Portanto, só para recordar isso. Exato. Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento, sonhando com as alegrias do reino de Deus. No dia seguinte, Barnabé continuava preocupado. Interpelado pelo companheiro, confessou compungido: estou resignado com a carência absoluta de recursos materiais, mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuíamos. Como recomeçar nossa tarefa? Se temos de cor grande parte dos ensinamentos, não podemos conferir todas as expressões. Paulo, todavia, fez um gesto significativo e, desabotoando a túnica, retirou alguma coisa que guardava junto do coração. Enganas-te, Barnabé, disse com um sorriso otimista. Tenho aqui o evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel. Foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, que, por sua vez, me deu pouco antes de morrer. Repare, ele tinha um outro de Simão Pedro, eram dois, não era só um. Então, um foi, o outro ficou. Porque ele recebeu de Gamaliel. E isso é importante repararmos. Então, ele não perdeu tudo. Ele perdeu um. De facto, o que o nosso Barnabé está a dizer é que está simplesmente uma parte na memória. Não fica tudo. Nós por mais que a gente estude o Evangelho, nenhum de nós vai conseguir saber aquilo tudo de cor. Seja padre, seja que seja. Ele vai ter sempre a partes que vai ficar mais... É a essência, né, Sônia? É a essência. É o mais importante, o mais fácil de ser apresentado para o outro. Porque você ficar colocando só datas, dias, locais, essa coisa não traz... Vai perder o objetivo, que é a transformação moral. Não quer dizer que não é importante, mas a essência tem que ser mais importante, né? Exatamente, que é a vivência, né? Daí que a gente muitas vezes se agarra bastante às bem-aventuranças e principalmente à vivência, né? Do perdão e etc., que são aquilo que a gente necessita mais de trabalhar. Mas, lógico que há lá outras coisas que são necessárias da gente saber. Mas é importante compreender que, mesmo assim, eu dei aqui uma outra solução. Pedir a Jerusalém que lhe enviasse uma outra cópia. Portanto, há sempre solução para tudo, ok? A gente não se esqueça disso. O que importa é o objetivo. Se o seu objetivo, o seu pensamento, aquilo em que você acredita, naquele momento que você deseja realmente, é o que você vai atrair. Então, ponto. Se eles estavam passando a noite falando sobre Jesus, falando gratos pela oportunidade de divulgarem o cristianismo, de fazerem parte da Boa Nova, então você acha que não ia ter outras coisas ali também a esperar? Né? E esse exemplo é perfeito para a gente, né? O missionário de Chipre apertou nas mãos o tesouro do Cristo. O júbilo voltou a iluminar-lhe o coração. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Vencendo obstáculos de toda sorte, chegaram a Antioquia fundamente abatidos. Paulo, principalmente em determinados momentos da noite, sentia-se cansado e febril. Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. O primeiro contato com a natureza hostil acarretaram aos dois mensageiros do Evangelho fortes desequilíbrios orgânicos. Não obstante a precária saúde, o tecelão de Tarso procurou informar-se logo na manhã da chegada sobre as tendas de artefatos de couro existentes na cidade. Antioquia de Psídia contava grande número de israelitas. Seu movimento comercial era mais que regular. As vias públicas ostentavam joias bem sortidas e pequenas indústrias variadas. Só terminar essa parte, peraí. Confiando na providência divina, alugaram um quarto muito simples. Enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema, Paulo procurava uma das tendas indicadas por um negociante de frutas, onde ele arrumou forças, né?
Ela arruma forças na fé. Muitas vezes nós estamos bastante debilitados, mas mesmo assim ainda temos força para lutar. É o que a gente vê nas pessoas que estão nos locais de oncologia, no IPO. Eu não sei se é assim que se chama, nós temos aqui um Instituto Português de Oncologia, portanto, IPO é isso. Portanto, os doentes de oncologia, que vocês terão outros nomes aí no vosso país, são cuidados deste instituto. E que tem no Porto, tem em Lisboa, tem em Coimbra, e depois tem umas outras entidades que fazem esse trabalho, privadas. Mas é interessante que a gente compreenda, não é, que o nosso amigo não se entrega às dificuldades. Ele confia em Deus e passa parte dele. E mesmo quando a pessoa está doente, não se deve entregar às dificuldades. Não deve ficar na lamentação, na reclamação, não. Deve procurar fazer a sua parte. Eu hoje falava com uma companheira que a nossa querida Eurídice conhece, que chama-se Cinda. Ela está a passar pela 3ª vez por uma questão oncológica. 3ª. E a fé dela e o espírito dela é de ensinamento para todos nós. E o amor dela, né? Que pessoa maravilhosa. 84 anos. Nosso beijo, amada. É isso. 84 anos, fantástica, ali a lutar, a dizer: ok, tem que ser operada, então vou ser já. Não vou esperar, vou fazer já, porque é uma coisa mais rápida e melhor. Eu já fui operada. Então, olha, eu agora quero ver se no final do mês já vou para o centro. Ela é espírita. Eu vou para o centro. Mesmo que eu não possa, eu vou fazer tudo para conseguir. Ela não está agarrada à doença. A filha está agora a cuidar dela em casa, porque ela já está em casa, graças a Deus, depois da operação. E ela diz assim, a filha diz-lhe, o médico diz que tu tens que andar logo a seguir a comer. Não pode ir para a rua, porque estava a chover hoje muito torrencialmente aqui em Lisboa e em outras partes do país. E ela, o que é que ela faz? Ela anda dentro de casa, deu as voltas que a filha disse para ela fazer dentro de casa, para cumprir. Ela cumpre, ela faz, ela vai, ela não se entrega. É a 3ª vez que ela tem uma doença oncológica. E mesmo assim ela não se entrega. Então, reparem, não desiste. Então, é exatamente esse exemplo que temos aqui no nosso amigo Paulo de Tarso, que estamos a ver numa pessoa que vive, né, atualmente. Que é para a gente não pensar que é só Paulo de Tarso. Ela frequenta a casa Eurípides Barçanufo, em Porto Salva, em Oeiras, né, próximo de Lisboa, Portugal. E ela frequenta não só como uma pessoa que vai lá só para ficar tomando passe, não, ela é trabalhadora da casa. Muito, não só da casa, como também dos trabalhos voluntários que a casa oferece. E tem 84 anos. E é muito importante nós compreendermos como estas pessoas são um exemplo para nós. Eu só trouxe o exemplo dela para nós percebermos que é possível fazer o que Paulo de Tarso faz, mesmo não sendo Paulo de Tarso. E agora eu queria trazer aqui outra questão, que é a Psídia, atualmente existe, mas tem outro nome. No mesmo sítio. Chama-se Ialvas, ok? Fica na Turquia e chama-se Ialvas. Se alguém quiser procurar depois no mapa, já sabe onde é que fica, está bem? E é muito importante que a gente também compreenda que os israelitas estavam em todo lado, não é? Na Turquia, na Síria. Então, a mobilidade israelita, do povo israelita, é constante, as migrações é constante. Se nós formos ler o Antigo Testamento, vamos ver que eles estão constantemente em mobilidade pelas dificuldades de vencer o seu próprio orgulho, entram em dificuldades com outros povos, e assim sucessivamente, porque o orgulho também está do outro lado, e depois eles vão se espalhando pelo mundo e vão levando a ideia do Deus único com eles, que é o maior bem que o povo israelita tem, a ideia do Deus único, que era o único povo que tinha a ideia do Deus único. Nós sabemos que os egípcios, os faraós, tinham essa ideia de Deus únicos, mas não passavam ao povo, ok? Portanto, o povo não tinha essa ideia. Mas a ideia do Deus único, para passar a toda a gente, era vivenciada pelo povo israelita. E eles temos que agradecer, independentemente das desgraças que eles possam ter feito recentemente. Não é um povo inteiro, são alguns que fazem. Atenção a isso, está bem? Porque nós normalmente colocamos todos, e não são todos, é uma percentagem. E isso aconteceu, por exemplo, também com o povo português. Enquanto que alguns de nós fizemos coisas muito dolorosas no Brasil, o povo, a sua maioria, sofria muito em Portugal. Porquê? Porque havia uma maioria que tinha na sua mão o poder. Como acontece em quase toda a parte do mundo ainda hoje em dia. Está bem? Só para trazer isto. Então não podemos dizer que é o povo. É aquelas pessoas que fizeram aquela ação.
tá bem? Exato. Nunca generalizar, né? Outra coisa que a Exato. gente lembra aqui nesse texto também, nessa último parágrafo, né, que eles falam, enquanto Barnabé repousava da fadiga extrema, Paulo procurava uma das tendas indicadas para o negociante de frutas. O que Paulo fez aqui? Ele cumpriu o que ele prometeu para Barnabé. Eu me responsabilizo por nos mantermos financeiramente. E ele vai fazer Exatamente. isso. Ele não fala assim, deixa eu dar uma descansada, porque Paulo também estava doente. Se brincar até mais do que Barnabé, porque ele estava febril, Barnabé só estava tossindo. A gente não sabe o que os dois tinham, claro, mas os dois tinham também, no mínimo, uma fadiga extrema ali. O que Paulo fez? Vai lá e descansa, porque eu vou fazer aquilo que me comprometi. Garantir com que nós consigamos seguir na nossa jornada a parte material. E isso fez também, a gente percebeu durante o livro, né, a leitura, que ele não só garantiu na parte material, como ele também foi evoluindo na parte moral e espiritual. E a ponto dele começar a participar junto com Barnabé, aliás, mais até do que Barnabé, durante as pregações, né? Certo. Vamos lá. Que era a dele, porque ele já era, a missão dele sempre foi falar. Nós sabemos que ele temporariamente não conseguiu fazer, mas foi de propósito. Foi para que ele pudesse ir fazendo a transformação interna moral que era necessária para que ele depois tivesse o arcabouço para poder falar sobre o Evangelho. Exato. Mas era a tarefa dele desde sempre, já desde o início, ok? Um judeu de bom aspecto, cercado de 3 auxiliares entre numerosas prateleiras com sandálias, tapetes e outras utilidades numerosas atinentes à sua profissão, dirigia extensa banca de serviço. Ciente do seu nome, dado o interesse de sua indagação junto ao comerciante referido, o ex-doutor de Jerusalém, chamou pelo senhor Ibrahim, sendo atendido com enorme curiosidade. Amigo, explicou Paulo sem rodeios, sou vosso colega de ofício e, premido por necessidades urgentes, venho solicitar-vos o imenso obséquio de admitir-me nas atividades da vossa tenda. Tenho de fazer longa viagem e, não possuindo recurso algum, apelo para a vossa generosidade, esperando favorável acolhimento. Olha a humildade dele, né? A forma como ele chega até o cara para pedir um emprego foi o que ele foi fazer. O tapeceiro contemplava-o com simpatia, mas um tanto desconfiado. Espantava-se e agradava-se, simultaneamente, da sua franqueza e desembaraço. Depois de refletir algum tempo, respondeu algo vagamente. Nosso trabalho é muito escasso e, para usar de sinceridade, não dispõe de capital para remunerar a muitos empregados. Nem todos compram sandálias. Os arreamentos de tropa ficam à espera das caravanas que somente passam de tempos em tempos. Poucos tapetes vendemos, e se não fossem os tecidos de couro para tendas improvisadas, suponho que não teríamos o necessário para manter o negócio. Como vedes, não seria fácil arranjar-vos trabalho. É interessante. Primeiro porque ele estava de pé atrás, né? Alguém chega ali perto, que ele não conhece, vai-se oferecer para trabalhar, é natural que a pessoa fique de pé atrás, é de ser humano, né? E ele explica, eu tenho dificuldades no meu negócio, porque eu não estou numa zona comercial fluente e, como tal, não tenho forma de pagar um empregado, segundo a ótica dele. Agora vamos ver como é que Saulo resolve isto, porque às vezes o não é a primeira coisa que a gente ouve. E entregamos-nos, vamos embora. Será que é assim que Saulo vai fazer? Saulo não, já é Paulo aqui, peço desculpa que eu estou a dar um nome. De Tarso. Isso. Entretanto, tornou o ex-rabino, comovido com a sinceridade do interlocutor. Ouso insistir no pedido. Será tão só para alguns dias. Alguém, além do mais, ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto, para mim e um companheiro enfermo. O bondoso Ibrahim sensibilizou-se com aquela confissão. Depois de uma pausa longa em que o tapeceiro de Antioquia ainda hesitava entre o sim e o não, Paulo rematou. Tão grande é a minha necessidade que insisto convosco em nome de Deus. Entrai, disse o negociante, vencido pela argumentação. A argumentação foi em nome de Deus. Vejam bem, a fé também de Ibrahim, não é? Ele está a cumprir aquilo que fala a Torá. A Torá diz que quando alguém bate à nossa porta e nos pede ajuda, nós devemos ajudar. Não é de agora. Essa informação, ela está lá na Torá. Eles sempre acolheram as pessoas que batiam à sua porta. E
E é isso que ele está a fazer. Mas reparem, o argumento foi em nome de Deus. Ou seja, a fé está aqui, espelhada, inclusive, no judeu, no Abraão. É que a gente acha muitas vezes que a fé é só da A, de B ou de C. Não, a fé é da pessoa que vivencia, independentemente se eu sou judeu, se eu sou islâmico, se eu sou católico, se eu sou protestante, se eu sou espírita. É se eu vivencio verdadeiramente o amor. E aqui ele está a acudir a alguém, que era uma das coisas que fazia parte da Torá. É acudir aos outros. Então é interessante, do seu próprio povo. A gente sabe que havia assim umas regrazinhas. Mas essa parte ele ainda tinha, não é? Do seu próprio povo. E o nosso amigo não deixou de ser israelita. Então não é o acaso que ele foi escolhido não só porque ele era israelita, também porque tinha a cidadania romana e o conhecimento, que também era necessário, mas talvez também pelo perfil dele. Ele não era uma pessoa que desistia. Quando ele acreditava numa coisa, ele fazia até ao fim. E às vezes nos falta um bocadinho desta vontade que ele tinha. A força de vontade dele é Hércula. E eu estou muito longe de ter esta força de vontade que ele tem. Mas vamos ter, né? E outra coisa a lembrar, que ele podia, alguém lendo isso, você pode até dizer, nossa, ele se humilhou para pedir um emprego, né? Não, ele não se humilhou. Ele não se sentiu humilhado para poder pedir emprego. Ele precisava daquilo. Ele tinha um objetivo dele. O objetivo dele era continuar a jornada da pregação, da divulgação do Cristo. E, neste momento, também cuidar do amigo que estava lá doente. Então, ele pediu não só por ele pediu também pelo outro. Né? Que humildade, que dedicação. Eu tenho amigos assim, gente, a Sônia é uma delas. Tá bom? Quem me dera ser assim. Meu amor, às vezes eu estou estressada, eu com algum problema, eu falo assim, Sônia, me ajuda, reza por mim. As orações da Sônia funcionam sempre, gente, porque ela vem de coração. Não, as tuas orações e as de Deus funcionam. Mas e a mão de Deus. Mas o que é que eu ia dizer aqui? Nós precisamos pegando aquilo que eu estava a dizer, nós precisamos todos orar uns pelos outros e precisamos, acima de tudo, ser amigos. Não é? Ser amigo é quando um amigo precisa de ajuda, a gente fazer a nossa parte. Também fazer parte da corrente de energia positiva que possa estar à volta dela para resolver as situações que façam parte da tua vida. Lembrando que os benfeitores não acodem só à parte moral, também ajudam na parte material. Quem diz isso não sou eu, é o Evangelho. E depois tem um outro ponto que é muito importante, que é aqui. Ele ficou sensibilizado pela sinceridade do interlocutor. Ou seja, o Paulo compreendeu o outro lado e disse, eu sei que tu não tens dinheiro, mas pelo menos provavelmente para me dares o mínimo para eu poder comer e ter um teto para me abrigar, tu tens. Eu não te estou a pedir nada que tu não possas suportar. Ou seja, eu estou, né? É isso. Ele adaptou-se à dificuldade que o interlocutor estava do outro lado tinha. Imaginem, às vezes os nossos patrões estão passando por dificuldades reais, não é aqueles que inventam que têm dificuldades, não é esses. Dificuldades reais. E eles são sinceros connosco. O que é que a gente faz? Como cristãos. Eu hoje não posso pagar o ordenado este mês, eu pago o resto para o próximo mês. Se for sincero, o que é que a gente faz? É isso que a gente tem que pensar. Isso também é caridade. Não é só caridade do outro lado, é caridade dos dois lados. É só isso que eu queria deixar como mensagem. A gente lembrar, né, que nós não estamos sozinhos no mundo. E a gente não está sozinho, não é à toa. Né? No Espiritismo a gente aprendeu, né, Sônia, que a gente não tem que ser ermitão, morar sozinho, eu vou morar sozinho porque eu vou ficar longe dos problemas, vou ficar longe das dificuldades. Não, a gente tem que estar convivendo com as pessoas. Porque essas leis todas que nós entendemos no Espiritismo, lei do trabalho, lei Ai, me ajuda, Sônia, a lembrar. As leis morais. Então, todas essas leis que a gente aprende, que eu não consigo lembrar a ordem agora. Todas elas servem exatamente para que a gente só vai conseguir provar para a gente mesmo, evoluir, não é provar, evoluir quando a gente passar pelas experiências, né? E passar, olha, resolver aprender, se relacionar melhor com a experiência. Vamos dar um exemplo. Como eu vou ajudar alguém a, por exemplo, pegar esse aqui. Pegar esse controle remoto. Como eu vou ajudar alguém a pegar esse controle remoto? Se a pessoa não sabe, se eu não sei ligar o controle remoto, tá? Que é aquele para ligar o ar-condicionado e a luz. Então, como é que eu vou ensinar alguém a usar esse controle remoto se eu não sei? Eu preciso aprender. Como é que eu vou aprender?
Ou eu vou pegar e ficar testando, e aí para testar, você vai ter que testar paciência, tolerância, humildade, de que se você mesmo assim sozinho não conseguiu aprender, ter humildade de ir lá e perguntar para o outro, você pode me ensinar? Aí depois você aprendeu. Se você aprender, você consegue ensinar para o outro. Então, para isso, o que eu tive que fazer? Viver isto, viver a experiência de, primeiro, precisar do ar-condicionado, né? E depois tentar fazer por mim mesma. E quando não conseguir, ter humildade de pedir para o outro. E quando a gente tem essa humildade de pedir para o outro, a gente está dando também ao outro a oportunidade de ser útil, de também nos ensinar, assim como nós seremos para o outro. Essa é a mágica da vida, por isso que Deus nos coloca um do lado do outro, uns que já estão mais acima, já aprenderam algumas coisas, outros que estão aqui, estão ainda tentando aprender, e outros que nem sabem que tem que aprender alguma coisa, né? Eu costumo dizer que é olhar a vida em 4D. Então, uns só estão olhando aqui, ó, nessa linha reta. O outro está olhando já um pouquinho mais para cima, já entendeu que as coisas não estão só aqui nesse nível, já estão aqui um pouquinho mais para cima. E outros aprenderam que, além de estar mais para cima, também tem que estar pelas sensações, pelas emoções. Já é o 4D, é sentir aquilo que está falando, sentir aquilo que está vivendo, sentir aquilo que está ensinando, mas sentir de verdade, entender, fazer com que aquilo esteja dentro da gente. Se eu estou falando para alguém, olha, você também tem que treinar a ser bom, é porque eu também tenho que fazer isso comigo. Eu também tenho que treinar comigo a ser uma pessoa de bem. Entender onde estão as minhas falhas e ter a humildade de corrigir a mim mesma sem ficar melindrando quando os outros me corrigirem, né, Soninha? Essa é tanta coisa, a gente ia devagar muito se fosse, mas a gente não tem mais tempo para isso, né? Infelizmente. Não, não. Tempo nós temos o infinito, mas o programa não tem, né? Para entregar. Isso. Essas considerações finais. Sim, nós devemos sempre refletir que tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu uso muito esta expressão, eu usei no início e vou usá-la agora. Nós podemos tudo naquilo que nos fortalece. Quem é que nos fortalece? Deus. E quem é que nos leva a Deus? O caminho, a verdade e a vida, que é o nosso amado Mestre Jesus, Cristo. Então, nós precisamos somente de fazer o que está no Evangelho, de seguir os passos do Cristo, como amando sem nada em troca. E essa é que é a grande dificuldade, é nós amarmos sem esperarmos nada em troca. Amar por amar, simplesmente. Que é o que é o nosso objetivo. Exato. Independente da religião do próximo. Porque o próximo Exatamente. é o próximo. Então, a religião dele, o amor, o respeito, a caridade, isso é intrínseco de toda religião cristã. E mesmo que o outro não tenha entendido, e alguém tem alguma religião que a gente sabe que existem algumas que não pregam este amor, essa caridade, essas coisas todas, então, ou são ateus também, o que quer que seja, porque tem muito ateu que é mais crente do que nós, hein? Então, mesmo. Faz mais o bem que nós. Exato. E faz por vontade de fazer. Às vezes a gente faz porque vou fazer porque pelo menos eu estou pagando alguma coisa aí para alguém. Então, mesmo que seja isso, a gente tem que se dedicar, né? Respeitar esse próximo, porque esse próximo também está ali, ele está para nos ensinar algo, né? E isso vai ser bem bacana, porque quem sabe a gente consegue entrar aqui com um programa que aguarde. Eu estou preparando. Bom, Soninha, muito obrigada de novo por hoje, por mais esse dia de estudo. E, Sônia, adivinha o que... Vamos contar para as pessoas o que nos espera agora na próxima terça-feira, no próximo sábado? Na continuação do livro Paulo Estevam? Todos juntos pela primeira vez. Todos fazem parte do Paulo e Estevão, do programa Paulo e Nós, juntos no mesmo programa. Vai ser uma alegria, não é, querida? Exato, vamos reunir aqui, e nunca estiveram reunidos todos juntos aqui, na telinha pelo menos, né? A Kátia Boiloni, eu coloquei por ordem alfabética, tá? Euridice Saltini, o Glauco Gonçalves, a nossa Manuela Ricciardi, a Renata Gonçalves, esposa do Glauco, e a Sônia Almeida. Nós vamos fazer um programa especial de Natal, falando sobre a vivência de Paulo com Cristo, esse grande mestre, os aprendizados que a gente vai conseguir tirar desse Paulo e também dessa luz que era Estevão, Abigail, tudo que a gente viu até agora
tá? Vai ser um debate entre todos, vai ser uma delícia. Eu estou assim com o coração em festa, esperando que no próximo sábado, dia 20 de dezembro de 2025, horário do Brasil 16 horas e de Portugal 19 horas, vamos nos reunir através do Facebook ou do YouTube, sendo Facebook ao vivo, Web Rádio Estacão da Luz RN, ou YouTube Estação da Luz Tavares. Vamos nos reunir aqui todos juntos. E vocês também, venham, tragam seus amigos, seus familiares, seus inimigos, vão partilhar todo mundo desse bate-papo delicioso, que não vão ser só conosco, tá? Vão ser com vocês também, para a gente trazer essa luz que nos recebe esse evangelho maravilhoso, né? Vamos falar sobre a boa nova que Paulo tentou divulgar pelo mundo e que hoje nós fazemos junto com vocês através da Web Rádio Estação da Luz, por exemplo. Temos também, antes do nosso sábado maravilhoso, nós temos aqui também as epístolas, visão espírita. O que nós estamos fazendo? Nós percebemos que durante a continuação das epístolas, nós acabamos agora a segunda carta aos Coríntios, nós percebemos que ainda tinham muitos questionamentos sobre o cristianismo primitivo. E aí decidimos reprisar a gravação sobre o cristianismo primitivo, vão ser 3 gravações. Então, quem vai estar conosco vai ser a Kátia Boeloni, a Sandra Boari, a Heloísa Assunção. Temos também, que estava na gravação, a nossa Sonja Lobo. E eu e a Soninha vamos estar aqui acompanhando vocês também. O programa vai ser uma reprise do programa Cristianismo Primitivo, tá bom? O horário vai ser nessa terça-feira, Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas. Vocês vão conseguir assistir também pelo YouTube, através da Estação da Luz Tavares, ou pelo Facebook, que é através do canal Web Rádio Estacão da Luz RN, tá bom? Gente, só alegria. E ainda vem mais novidades aí que a gente está tentando preparar. Calma. Com vontade de Deus, eu estou aqui torcendo. Acredito, estou como Paulo de Tarso. Eu acredito que vai dar certo, tá bom? Vamos ver se agora em dezembro ou em janeiro. Mas a gente só quer trazer para vocês esses momentos de alegria, de paz, de felicidade, que é o que nós sentimos, né, Sônia, quando estamos falando sobre o Cristo e quando temos vocês do outro lado, seja assistindo ao vivo ou seja assistindo gravado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e um beijo grande, Sônia. Obrigada. Até mais. Até mais não, faltou a nossa oração, olha lá. Eu estou tão feliz, tão empolgada que esqueci do principal. E o principal é estar aqui com esse Cristo maravilhoso que se colocou entre nós e que esse mês relembramos o seu nascimento, essa oportunidade que temos de aprendermos sobre ele, aprendermos com ele através dos apóstolos, de todos os trabalhadores divulgadores da Boa Nova, da mensagem da Boa Nova, do Cristo, do Evangelho. Muito obrigada por mais essa oportunidade e pedimos que essa semana esteja com o coração de cada um que está nos assistindo e seus familiares, que os lares de todos possam estar completamente iluminados e preparados para receber não os presentes, somente os presentes do Papai Noel, mas os presentes de Deus, que é o amor, a saúde, a paz, a esperança, a alegria e a vontade de fazermos cada vez mais um pelos outros. Esteja conosco, Mestre Jesus, e que possamos nós verdadeiramente estarmos contigo. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.